A Rádio Atlan apresenta Acompanhando o Mundo, um observatório global. Apresentação, Jean Val Elan. Seja bem-vindo ao programa Acompanhando o Mundo, na nossa Rádio Atlan, no qual, mais uma vez, vamos tentar abordar assuntos atuais que sejam de interesse da nossa comunidade planetária, mas em especial, nesse programa, nós procuramos ressaltar as questões que dizem respeito aos mecanismos, as consequências desses mecanismos que influenciam acontecimentos políticos, conflitos, ocorrências inquietantes, enfim, aonde existiu o drama humano na face do nosso planeta, enfrentando ódios acumulados ao longo de séculos, aonde existir o toque da nossa natureza humana administrando aspectos da geopolítica planetária ou mesmo regional, aqui estaremos nós, no Acompanhando o Mundo, tentando atualizar as reflexões sobre esses temas que julgamos importantes. Hoje, nesse início de 2016, pois é exatamente nesses tempos que estamos gravando esse programa, a nossa análise se volta para um aspecto peculiar, profundamente desagradável, desconcertante, que nós, terráqueos, estamos vivendo, que tem a ver com a questão dos nossos irmãos e irmãs de diversas etnias e diversos países, a quem chamamos de refugiados. São imigrantes de muitos lugares. Esse acontecimento não é novo, sempre ocorreu por diversos motivos, mas o que eu gostaria de chamar a atenção de todos nós para as razões, para as causas dessa última leva de refugiados que ao longo do ano 2015, mesmo nos anos anteriores, 2014, 13, 12, essa leva já vem há muito tempo, em especial dos nossos irmãos e irmãs que são praticamente obrigados a saírem da Síria. Então você vai falar sobre os problemas de Bashar al-Assad, desse ditador terrível, monstruoso, que deveria já ter sido retirado. Mas retirado por quem? Nós não temos uma instituição mundial que tenha credibilidade, que tenha condições de fazer isso. A geopolítica do mundo ela ainda se alicerça nos impérios que existem, não é em organizações transnacionais. Mas pouco importa. O fato é que
Muitos refugiados da Síria, de fato, de lá saíram, fugindo de Bashar al-Assad, de terroristas do Estado Islâmico que já dominam parte do território desagregado da Síria, e isso é fato. Muitos irmãos nossos, naturais dessa porção de terra chamada Síria, são expulsos por terroristas e quando chegam na fronteira ainda têm que pagar pedágio ao próprio Estado Islâmico, ou seja, o Estado Islâmico expulsa com uma mão e cobra pedágio para que eles possam sair com outra. Esse pedágio aqui é através de máfias que se encarregam de encaminhar essas pessoas até países europeus, ou pelo menos é esse o pacote que é vendido, obviamente. Isso é mera face de uma tragédia que se realiza em muitos aspectos. Não é só uma maldade, são diversas maldades sendo aplicadas por seres humanos que já se esqueceram totalmente da decência existencial. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para um outro aspecto que ninguém fala, mas que precisa ser ressaltado, pois que na hora que nós olhamos apenas para o conflito político no Oriente Médio, nós pensamos que todo mundo está saindo de lá por isso, mas não é. Recentemente, nesse último mês de novembro, na primeira semana de novembro, o Banco Mundial divulgou um relatório falando das alterações climáticas, onde dizia que cerca de 100 milhões de pessoas vão ser empurradas para a pobreza absoluta, onde nessa pobreza absoluta já existe um pouco mais de 10% da população mundial, cerca de 710, 720 milhões de pessoas que vivem na mais extrema pobreza. Então, o relatório do Banco Mundial está dizendo que mais de 100 milhões de pessoas estão migrando para essa situação, e já é fato. Por quê? A seca que está ocorrendo há vários anos em regiões do Oriente Médio, na Síria também, a seca que tem promovido, ao longo da última década, imigração constante de incontáveis famílias buscando um local onde possam sobreviver sem que lhes falte água e comida mínimas, no sentido de manterem a sua sobrevivência. Essas cotas mínimas de água e comida vêm faltando sistematicamente em algumas regiões do mundo, principalmente no norte da África e no Oriente Médio. E é exatamente do norte da África e do Oriente Médio que coexistem conflitos tribais, conflitos promovidos pela geopolítica do mundo, conflitos localizados, conflitos étnicos, conflitos religiosos. Tudo isso existe no norte da África e no Oriente Médio. Associado a isso, ao longo da última década, situações extremas climáticas têm piorado ainda mais a situação
desses locais, e não é por coincidência que é exatamente desses dois focos que surge a maioria dos milhões de imigrantes que estão tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar na Europa, saindo do norte da África, lá do Oriente Médio, idem, mas também por terra. O fato é que essa coisa que muitos cientistas dizem que é o aquecimento global complicando o já deteriorado estado climático do planeta, em todos esses conflitos, os analistas do mundo, os principais jornais, nos Estados Unidos da América, nem um jornal fala disso que eu estou falando aqui. Eles falam só de que os refugiados são produzidos pelo Estado Islâmico, por máfias do norte da África, máfias muçulmanas, etc. e tal. Isso é uma parte da verdade. Mas eles não falam da questão climática porque o Partido Republicano norte-americano, que detém basicamente quase todo o monopólio informativo para as classes C, D dos Estados Unidos, e os Estados Unidos tem classe C, D? Tem. Em termos culturais, tem. O americano médio ele sabe menos do que a nossa classe latino-americana D e E, que não tiveram nem acesso ao estudo. Lá a turma tem e não sabe nada, porque há um viés meio complexo nessa análise, mas isso fica para uma outra abordagem. O fato é que a questão climática, a seca extrema, que tudo indica, certas regiões da biosfera terrestre estão passando, tem exatamente a ver com aquilo que nós já falamos aqui em outros programas, dos tais eventos recorrentes que sempre ocorreram, mas agora os eventos extremos que eram para ocorrer uma vez a cada 200 anos estão ocorrendo todo dia. Então já não são mais eventos que ninguém espera, porque eles já ocorrem agora sempre, então eventos extremos estão se transformando em eventos recorrentes, e isso é a maior sinalização que o clima está louco, que o clima saiu daquele equilíbrio, que o clima está, entre aspas, fora do ritmo normal que a gente, a atual geração de humanos, está acostumada a conhecer. Em resumo, parte do problema dos refugiados tem a ver com a questão climática. Não é só o problema de conflito provocado pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico se organizou em 2003, 2004, 2005, veio a ser chamado por muitos nomes, mas só recentemente ele tem provocado essas grandes migrações, mas a seca já vem provocando migração há muito tempo lá do Oriente Médio e do norte da África. Como se não bastasse, no início de dezembro tivemos a 21ª COP em Paris, que é a Comissão das Partes, tentando estudar o clima, tentando chegar a um acordo sobre a emissão de gás carbônico que as nações produzem na biosfera terrestre. E o engraçado é que, mesmo com todo o esforço dos emissários das nações, e essa é a 21ª, ou seja, já ocorreram 20 outras reuniões desde 1992 e ninguém chega a canto algum em termos de formular um tratado em que as nações se obriguem a fazer isso ou aquilo. Óbvio que não é uma discussão fácil. Teremos que sofrer um bocado para poder termos a noção do tamanho do problema e aí sim ver o que é que dá para fazer, mas penso que já não será possível muita coisa ou mesmo nada. Não há
quem possa se contrapor às grandes movimentações da geologia, planetária. As forças geológicas, as forças climáticas da natureza terrestre não podem ser controladas. E elas já se movimentam dentro de um padrão terrivelmente preocupante. Mas os nossos representantes das 195, 197 nações que ali estiveram em Paris, o fato é que parece que o clima resolveu brincar no sentido negativo com o alvoroço que se fez, porque pela primeira vez se assinou não um tratado, mas um acordo de intenção. Já é alguma coisa, porque pelo menos antes ninguém nem assinava, mas na hora em que um país assina, e daqui a 1, 2, 3, 5 anos, quando se for comparar o que ele assinou e disse que ia fazer com o que ele fez, pelo menos fica uma certa cota de cobrança no ar, um certo constrangimento diplomático. Mas o clima não espera por isso. E nos últimos 15 dias de dezembro de 2015, fatos relevantes sob a perspectiva de quem analisa o clima aconteceram, mostrando mais uma vez como a coisa é complicada. Ora, Nova York, nesse período de dezembro, janeiro também, quando você sai de um prédio, você sai com 3, 4, 5 roupas, de fora só a ponta do nariz, e olhe lá, você não aguenta ficar 5 minutos fora de prédio, na rua, porque o clima está -4, -7, -9, com sensação de -14, -15. Nova York esse ano não chegou a 21 graus. Chegou a 21 graus, não chegou a 20. A temperatura média. Impressionante. No mês de dezembro, 20 graus positivos em Nova York, quando o normal é -3, -2, -4. No Ártico, ou seja, no extremo norte planetário, onde a temperatura era para estar -30, -40, menos não sei o quê, chegou a 0 grau em alguns dias e agora já está na base de 10, 12 graus. Ou seja, em pleno inverno, está quase uma temperatura de verão. O gelo continua se derretendo, ele nem consegue se formar nesse tipo de padrão médio de temperatura. No último fim de semana de 2015, eu estava escrevendo e antes de dormir liguei a TV, estava lá passando um final de jogo de futebol americano. Eu passei, e o locutor falando, eu passei para a CNN para ver o que é que estava vendo em Dallas. Segundo alguns jornais, em Dallas, cidade do estado do Texas, cerca de 9 tornados. Outro jornal diz 10. A CNN, que eu escutei no dia, ainda estava contando, falou diversos tornados. Hoje na internet, se você buscar, você vai encontrar 12, 13, ou também a frase diversos tornados. Atingiram num só fim de semana a Dallas. Isso nunca tinha acontecido antes. E o pior, jamais isso acontece nem mesmo nos meses em que normalmente os tornados acontecem naquela região dos Estados Unidos. Mas isso aconteceu no final de dezembro, não é para ter tornado. Mas teve. E mais de 10 entre uma noite e uma madrugada.
numa única cidade. E os americanos continuam dizendo, os republicanos, que o problema climático não existe. Ah, é o El Niño. Sim, é o El Niño. El Niño é um fenômeno que acontece eventualmente ou circunstancialmente no Oceano Pacífico, sempre no mês de dezembro. E isso, historicamente, está registrado. Cientificamente está comprovado e todo mundo sabe que o El Niño é mais velho ainda do que a espécie humana de tanto tempo que ele acontece. Como chuva também acontece, como neve acontece, El Niño é mais um evento climático. O problema é a intensidade do El Niño. Em 2007 ele foi horroroso, agora em 2015 ele está terrível. Ou horrorível, mistura de horroroso com terrível, muito pior. É o pior El Niño, ou seja, é um outro evento extremo. Então, é como se o clima provocasse as terríveis enchentes que estão ocorrendo lá no Mississippi, também, Estados Unidos. Foi a pior dos últimos 20 anos e estão se preparando para algo ainda mais trágico. O fato é que o que mais precisa acontecer no mundo, sob a perspectiva climática, para que os nossos governos atrelem o foco das suas consciências, caso de fato tenham algum padrão de consciência nessa história, aos estudos científicos, não há outra opção. O mundo precisa, se não através dos seus governos, já que a coisa não funciona, mas através de instituições livres, e nós precisamos criar essas instituições, para que estas instituições, desculpem a expressão, abram a boca e possam falar, tentando chamar a atenção das pessoas para o que está acontecendo. Isso chama-se educação ambiental. Mas qual o problema? Na hora em que os presidentes que nós escolhemos, senadores que escolhemos, deputados, governadores, não têm a menor educação ambiental, sabem nem o que é isso. Mas se são essas figuras que estão à frente do executivo e do legislativo de uma nação, ou seja, figuras, empresários ou mafiosos totalmente despreocupados ou descompromissados com essa questão, o que é que a gente pode esperar de uma nação em termos do que ela poderá vir a fazer como contributo para esse enfrentamento da questão ambiental? Óbvio que nada. E esse é o drama dos países do mundo. Mas, de quem é a culpa? De ninguém. Ou, se culpa existe, é minha, sua. Porque tudo isso repousa na questão da cidadania, particularizada na consciência de cada um. Ou você se movimenta de alguma forma para praticar algum tipo de ativismo perante essa questão, ou nós vamos ser engolidos, consumidos pelo processo, vamos reclamar dos representantes das nações, mas na questão climática, essa é a única questão que eu, na minha pequenez, não consigo responsabilizar somente essas figuras. Há muito empresário inescrupuloso e é importante que instituições existam, Ministério Público, repartições existam, federais, estaduais, municipais, vinculadas
defesa do ambiente, e ainda que as figuras que estejam à frente dessas instituições também não saibam muita coisa, ou se sabem, não demonstram saber, ainda que essas figuras também se tornem defensores de um conflito que existe, que é a questão do interesse do capitalismo desenfreado e o esgotamento dos recursos planetários, mas não é essas instituições que deveriam ter o poder disso ou daquilo, eles dão pareceres. Caberia, sim, aos governantes, aos prepostos do povo, estes definirem, mas se a corrupção graça em todas essas relações ambíguas ou complicadas de capital que financia a campanha política de A, B, C, aí esse capital agora quer fazer um projeto, então a ABC não vai defender, entre aspas, de modo imparcial essa ou aquela questão, porque ela já está, obviamente, envolvida, então a verdade da análise do possível dano ambiental ou não fica prejudicada, e assim estamos caminhando, todos nós, humanidade cega, surda e muda em relação ao problema ambiental. O fato é que a colheita que a vida nos fornece tem a ver, em boa parte, com a semeadura que nós fazemos. A outra parte é o fato de aqui estarmos nesse planeta, vivendo a vida que levamos, e somos obrigados também a nos defrontar com colheitas coletivas que às vezes nem contribuímos para que aquilo acontecesse. Mas não há muita coisa a ser feita. Somos parceiros de um destino, somos sócios de uma aventura chamada vida. E deveríamos, portanto, agir consorciados na busca de arquitetar interesses nobres, defesas de ideais nobres, mas o nível de ignorância e de corrupção é tamanha no psiquismo humano que, infelizmente, as grandes questões são tratadas por almas que se apequenam na sua expressão de cidadania, quando não estão corrompidas pelos fatos. Assim, do meu postinho de observação, que é exatamente a vida que eu disponho, eu fico acompanhando esses fatos do mundo em que vivo e me pergunto o que fazer. O programa Acompanhando o Mundo, a criação da Rádio Atlas, a perspectiva de um dia poder criar o IEPP, o Instituto de Estudo da Política Planetária. É isso que nós estamos tentando fazer acontecer para ir semeando reflexões nas consciências que pudermos sensibilizar. Mas, acima de tudo, eu busco me movimentar para deixar em alerta a consciência que me move, para, ainda que nada mais se alinhe conosco, nos forneça algum tipo de ajuda, suporte, de companheirismo, lá vou eu. Ainda que me arrastando, mas lá vou eu. Lá vou eu na tentativa de fazer com que a mente, a minha consciência, permaneça acesa, com os olhos postos no mundo, tentando colecionar fatos, fazer a leitura dos fatos, sem julgar a nenhum ser humano, mas as figuras que ocupam funções públicas, os fatos que elas produzem, eu tenho a obrigação de saber lê-los, para poder ter uma atitude crítica perante os fatos e dar assim a minha contribuição, por menor que seja. Voltamos, após o intervalo, com o programa Acompanhando o Mundo. Estamos de volta com o programa Acompanhando o Mundo, a nossa Rádio Atlas.
E antes do intervalo estávamos falando sobre o ano de 2015, e o fato é que, feitas as contas, nesses primeiros dias de 2016, os cientistas já apontaram o ano de 2015 como tendo sido um ano extremo, ou seja, foi o mais quente desde quando a humanidade passou a ter noção e registrar temperatura das suas muitas partes, das suas regiões planetárias, e mais notadamente, final do século XIX, e durante o século XX, quando essas temperaturas foram registradas. Mas existem muitas alternativas que a ciência tem de hoje conseguir descobrir as temperaturas que ficaram registradas nas diversas camadas de gelo, nos troncos de árvores, e por aí vai o avanço da ciência. Então sabe-se com absoluta certeza que o ano 2015 foi o mais quente já registrado. Em 2014 também se tomou esse susto, ou seja, 2014 foi o mais quente até, obviamente, o ano 2014. E assim, se nós formos para trás, veremos que desde o ano 2000 aproximadamente, começaram a acontecer esses eventos extremos que ao longo do século XX não ocorriam, ou seja, não existia ano mais quente da história no século XX praticamente, porque as temperaturas eram normais, não havia esse acréscimo de calor como está tendo na temperatura média global. Depois do ano 2000, o que era uma coisa rara, um evento extremo, virou recorrente, virou normal, e isso é que é assustador. Talvez, nessa questão de educação ambiental a que me referi, que quase ninguém no planeta tem, talvez nós devêssemos exigir dos governantes, ou pedir, ou sei lá o quê, que se colocasse algumas frases marcantes, algum tipo de marketing nos chamando a atenção. Talvez a nossa ingenuidade ou romantismo em considerar a natureza como sendo nossa mãe, nós devíamos considerá-la como sendo nossa filha, para dela cuidarmos como uma mãe cuida de sua filha. A raça humana, em vez de romanticamente se achar vivendo com a natureza que nós temos como mãe e dela retiramos tudo, e mãe não reclama, dá tudo que tem, mas a natureza é um pouquinho diferente do romantismo humano quando se refere a mãe. A natureza tem um limite. As nossas mães, nós nos abusamos do amor ilimitado que ela tem pelos seus filhos, mas a natureza não é bem assim, como eu costumo dizer, copiando já de ditados populares, né? Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza jamais perdoa. Então, mesmo ela sendo mãe, na nossa visão romântica, nós temos que inverter esse nosso cômodo entendimento e vermos a natureza como uma filha que está mal de saúde. Precisamos cuidar dela. E fazemos isso primeiro observando o nosso grau de consumo, porque, no fundo, como já disse em outros programas, a questão está na quantidade de água, de energia que eu consumo diariamente, na quantidade de alimento, na quantidade de lixo que eu produzo, a destinação disso tudo, o que é que se gasta para produzir tudo o que eu preciso, e assim nós, seres humanos, estamos vivendo na Terra tipo os cupins vivem na madeira, só retirando, acabou a madeira, o cupim tem que procurar outra madeira. Nós não temos outra, entre aspas, madeira para procurar, só temos o planeta Terra por enquanto. Assim, defendo que nós gritemos como pudermos, no sentido de conversar com candidatos, com políticos, com pessoas que ocupem funções importantes na administração dos fatos, para que algo possa ser feito
no sentido de despertar em nós a necessidade educacional em termos de conhecimento da realidade ambiental na qual vivemos. Ah, mas isso aí vai dar voto a quem? Seguramente a ninguém. Ah, mas isso vai dar margem para que alguém ganhe alguma coisa? Esse alguma coisa no sentido de corrupção, de propina, não. Talvez não. Porque, em tese, esse assunto não rende muita coisa boa para quem o veicula, ou se é taxado de catastrofista, de louco, exagerado, destemperado, Zé do Apocalipse, como de vez em quando alguns ambientalistas são taxados disso pela opinião pública, mas pouco importa. O fato é que vivemos numa época onde a corrupção é tão dolorosa, que talvez não tenhamos mais tempo de produzirmos qualquer peça no campo da retórica pedagógica, no campo do marketing educativo, mas temos que tentar. Não, mas essa corrupção impede tudo. Sim e não. A corrupção impede muita coisa, mas não tudo. Porque a corrupção sempre esteve presente na história humana. E ainda assim, ainda com sua presença, há um lento processo de evolução do pensamento humano, das conquistas humanas. Isso é facilmente constatável, ou seja, ainda que haja corrupção extrema, mas é possível se fazer alguma coisa. Dia desses eu estava vendo um filme que eu já assisti outra vez, por isso que vi apenas o seu começo, que é exatamente aquele que fez muito sucesso, chamado Gladiador, com Russell Crowe, no papel daquele general romano, quem assistiu haverá de se lembrar, que era o principal general do imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio foi imperador de Roma no século II depois de Cristo. E o filme coloca muito bem, logo no seu início, a conversa de Marco Aurélio com esse seu general. Marco Aurélio dizendo que dos seus 20 anos como imperador, só 4 ele conseguiu viver em paz, o resto foi tendo que fazer guerra, etc. e tal. E falando da sua dificuldade em passar a herança do seu legado de imperador para o seu filho Cômodo, que seria o seu sucessor. E ele, então, no filme, convida ao seu general, que era exemplo de virtude, de integridade, e era um homem ainda não corrompido pelas questões de Roma. Enfim, esse é o enredo do filme, quem assistiu deve se lembrar disso. Mas qual é a importância disso para o que estamos aqui falando? É exatamente situar que na Roma Antiga também existia corrupção desenfreada no Senado, nas instituições romanas. A corrupção sempre existiu, não é de agora. Mas Roma, ela pelo menos foi fundada em padrões de virtude que, por exemplo, na história romana, Cincinnatus, que foi um fazendeiro que terminou sendo obrigado, isso no século V a.C., ou seja, lá mesmo no alvorecer do Estado romano ainda, uma certa interseção histórica com os etruscos, que é um império que existia antes dos romanos, e parece que há uma relação de semelhança, de transição cultural entre um império e outro, apesar de que outros historiadores dizem que não aceitam essa transição, que foram histórias diferentes, pouco importa. O fato é que Cincinnatus, que era um fazendeiro que não queria se meter com política, teve que se tornar imperador romano, porque o Senado votou nele, mesmo ele não querendo ser. E o fato é que ele assumiu todas as funções públicas que o seu tempo histórico o obrigou, mas em todas as posições, até como imperador, como ditador, que num certo período ele foi obrigado a seguir o fluxo da política do seu tempo, mas ele sempre agiu com nobreza e passou a ser um estranho exemplo de um homem que não queria se envolver com o poder, se envolveu, fez o jogo do poder, mas se comportou
da melhor forma possível em todas as funções que exerceram. Então, o legado da virtude de Cincinnatus foi exatamente o alimento que deu o paladar da criação da República Romana. Do mesmo modo que George Washington foi para os Estados Unidos o exemplo de uma moral severa, de um homem com virtudes, que foi exemplo de boa prédica e de boa prática, e foi dos pais fundadores da nação americana o melhor exemplo de alguém íntegro, não corrupto. Na sua época existia muita corrupção, mas ele foi alguém singular. Tanto é que, na cultura americana, até hoje, a sua marca ali está presente. Se formos para o Oriente, na China milenar, há 2.600 anos atrás, mais ou menos o tempo de Cincinnatus, na Roma Antiga, Confúcio, com seus ensinamentos, com as suas lições de formação de personalidade voltada para a virtude, para o bem, para a moral. A educação confuciana é tão forte que até hoje é a cara da China. Até hoje as pessoas têm esse padrão. Não existe corrupção na China? Existe. Muita gente morre, porque a China tem pena de morte por corrupção, e é um problema muito sério. O fato é que, ao vermos aquele episódio da Praça Celestial, quando, há mais de uma década atrás, aquela fileira de tanques foi se dirigindo para a Praça Celestial para expulsar os manifestantes pela democracia chinesa, e um rapaz sozinho ficou na frente dos tanques segurando um casaco nos ombros, e o motorista do primeiro tanque tentou passar pela direita, ele foi para a direita, tentou passar pela esquerda, ele foi pela esquerda. Aí o motorista de um tanque de guerra freou seu carro e toda a fileira de tanques foi obrigada a frear. Por quê? Porque ali estava um rapaz desarmado, ofertando a própria vida como sendo a única barreira que ele tinha para deter aquela fileira de tanques, com um casaco no ombro. O que é isso? É que a estatura moral desse ser humano foi tão elevada que teve que ser respeitada por todos os soldados que estavam em tanques de guerra numa fileira, numa fila, para ir para a Praça Celestial. Vejam bem, no militarismo não se concebe que ninguém deixe de obedecer uma ordem. Se aqueles tanques todos, com seus soldados, motoristas, atiradores lá dentro, receberam uma ordem para ir para a Praça Celestial, eles vão, passam por cima de barreira de tudo, mas um homem sozinho, com autoridade moral, conseguiu parar aquela fileira de tanques. Por quê? Porque superior à ordem do militarismo, o que existe na alma de cada chinês até hoje é a educação de Confúcio, o legado confuciano. E o que é que esse legado diz? Que você tem que respeitar a autoridade moral de quem a tem, de quem a demonstra. E aquele rapaz ali estava demonstrando isso. Ou seja, mesmo em ambientes corruptos, há espaço para atos de heroísmo de altíssimo nível. Mas isso só existe quando há raízes de educação que valorizem o bem, que valorizem a virtude, que valorizem a moral. Como é que anda o nosso Brasil nesse quesito? Pegue você um casaco e vá para a rua tentar fazer um negócio desse. O tanque não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Sei lá o que é que acontece, mas nada de bom a gente deve esperar. Mas por quê? Porque o Brasil é isso? Não, o Brasil é um país novo, nós ainda não temos um padrão educacional. Não é que alguém seja melhor ou pior. A China tem 2.000, 4.000 anos de história. Oficialmente colocada, tem a sua dinastia lendária, que ninguém sabe quando aquilo começou. Mas tem uns bons 4.000 anos de registro. A Índia também. O Brasil foi fundado há pouco tempo. Nós precisamos refundar o nosso país.
Muitos países da América Latina precisam ser refundados, reinventados. Por quê? Porque nós precisamos ter identidade cultural. Que essa identidade cultural possa promover a valorização das condutas elogiáveis. E nós precisamos exigir isso dos nossos representantes. Mas nós só podemos exigir isso se formos capazes de dar esse tipo de testemunho. Essa é a pergunta. Nós somos capazes? Aqui eu não pergunto se os políticos são. Eu me pergunto se eu sou e oferto a pergunta que você que nos escuta pela Rádio Átomo se questione se você também é. Porque é importante que nós achemos que somos. Ainda que nos falte educação para tanto. Mas, pelo menos, se tivermos a vontade de, nos é possível ainda construir no tempo do nosso espírito, do nosso psiquismo, seja lá o que cada um pensa que tem, esses pilares, esses alicerces que nos convidam a uma sublimação de nós mesmos e a uma atitude mais consciente no campo da cidadania, no campo da nossa interação com a vida e com a natureza e com o nosso próximo, enfim, com tudo que nos rodeia. É possível fazer isso. Depende de cada um. Nós estamos aqui tão somente convidando você para que esse assunto possa ser pensado, possa ser refletido. Não é porque o Brasil é um país novo, não é porque os países da América Latina são novos, que nós não podemos pensar ou sonhar em ter um padrão de conduta enquanto cidadãos mais elevados. Podemos, sim. Lembre-se, esse cidadão na China era anônimo até esse dia. Ele não era alguém que ocupava algum cargo especial. Lembrem-se, Gandhi, o Mahatma Gandhi, conseguiu libertar a Índia do poderio inglês sem ocupar um cargo. Ah, mas Gandhi era o pai da nação. Foi depois. Foi depois. Depois que ele exerceu a sua não violência nos níveis de sabedoria, de genialidade que ele conseguiu expressar, que ele se transformou no Mahatma, ou seja, numa grande alma. Mas isso é depois. Hoje em dia a gente olha para Gandhi e diz, que homem fantástico, mas Gandhi não nasceu pronto, ele teve que ser feito a cada segundo da sua existência, apanhou bastante, se pôs em risco em nome do seu ideal, fez a mesma coisa que o rapaz chinês fez, só que Gandhi fez várias vezes, apanhou bastante. Várias vezes Gandhi ficou diante de soldados ingleses com cacetetes e ele colocava a cabeça dele, sabia que ia apanhar, mas não saía daquele lugar porque era o tipo de greve pacífica que ele fazia. E ele apanhou. Até que isso saiu tanto na imprensa que os próprios governantes ingleses, lá na Inglaterra, ficaram incomodados com o que o poderio britânico estava cometendo lá na Índia com um homem simples, como advogado. Então, assim, pessoal, é possível. Agora, a alma não pode se apequenar nem desistir no meio dessa estrada atordoante que se chama vida na Terra, nesse final do século XX, início do século XXI. Realmente não é fácil a gente viver por aqui. Não é fácil a gente acompanhar as coisas do mundo. Ora, não é fácil acompanhar as coisas da nossa cidade. Quanto mais do meu estado, do meu país, do meu continente, do meu planeta. Mas nós temos que tentar. O nosso programa, Acompanhando o Mundo, é tão somente uma tentativa de fazer isso. Com base do que aqui formos colecionando, a intenção é discutir mais abertamente esses e outros assuntos no nosso IEPP, que pretendemos criar, como já dissemos, o Instituto de Estudos da Política Planetária, aí também recolhendo assuntos de outros programas aqui da Rádio Átomo, mas o objetivo é criar um fórum de discussão
para que disso saia algum tipo de movimento de cidadania política que se expresse no âmbito individual da vida de cada um de nós. Esse é o sonho, essa é a meta, esse é o nosso esforço. O programa Acompanhando o Mundo é tão somente um dos instrumentos que estamos tentando pôr em prática. E na medida em que houver sensibilização em relação a esses assuntos que hoje em dia ninguém mais fala deles, ou são esquecidos, estão esquecidos, virtude, moral, altruísmo, honestidade, decência, honra, nem as religiões falam mais disso, quanto mais os partidos políticos. Mas nós precisamos falar isso. Nós precisamos cultivar esses valores, dando exemplo em nós mesmos, exigindo em nós mesmos e acompanhando o mundo, acompanhando os fatos, fazendo a leitura dos fatos como pudermos. Fica aí, portanto, o nosso abraço a você. Vamos torcer que esse programa também tenha fornecido boas sementes para a reflexão em torno da importância da participação de cada um de nós no concerto da vida. E até o próximo programa, Acompanhando o Mundo, aqui na nossa Rádio Alta. Grande abraço. Você ouviu Acompanhando o Mundo, um observatório global. Apresentação: Jean Val Elan.